Muito bom dia, oficialmente. Estamos em Provérbios 21. Hoje é domingo de Páscoa, dia da ressurreição de Jesus. E nós estamos aqui aprendendo os ensinamentos que foram passados através de Salomão. Vamos lá. Eu ontem estava até vendo. O Provérbios 21 ele vai ser repetitivo ainda. Salomão fica repetindo, ele fica frisando vários conselhos. E a gente vai ter em Provérbios, só para adiantar, em Provérbios 22, 23 e 24, a gente vai ter provérbios de outros reis, pelo que eu entendi. E aí depois em Provérbios 30, a gente vai ter os conselhos do rei Agur. Depois eu vou dar uma pesquisada nesses reis para contar para vocês. Mas lembra que eu falei que a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão e alguns outros poucos foram escritos por outros reis. Então provavelmente são esses próximos aqui. Os 22, 23 e 24, 30. Vou dar uma pesquisada para falar para vocês. Mas vamos começar no versículo 1. Provérbios 21, versículo 1. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. A correnteza de um rio, ela simplesmente vai de forma automática, ela vai naturalmente, ela tem o caminho dela. Agora que eu vi, bom dia, Jé. Depois vai falando da sua filha, por favor. Então, o rei, por que que é fácil dirigir os pensamentos de um rei? Se o rei é uma pessoa importante, ele não chegaria nesse patamar sem ser uma pessoa sábia, né? O rei, ele está sensível aos caminhos que Deus tem para ele. Ele é uma pessoa sábia e quem é sábio tem uma vida dirigida por Deus. Então, o coração de um rei é como um rio. Ele é controlado pelo Senhor, né? Que o guia para onde ele quiser, como se fosse a correnteza de um rio. A gente já ouviu falar que um rei ele governa com a autoridade de Deus, então é justamente por isso, é isso que ele está querendo dizer. Um rei, uma pessoa importante, né? Ele falou um rei por causa daquela época, mas uma pessoa importante, né? Que a gente sabe que vive com valores, uma pessoa importante de valores, obviamente vai ser fácil de ser dirigida por Deus. É justamente aquelas pessoas que a gente até se inspira, pessoas que falam muito de Deus, pessoas que a gente costuma ouvir. A gente fala, puxa vida, como essa pessoa fala bem, como essa pessoa tem sabedoria para falar, como essa pessoa entende, né? Faz uma interpretação, é, como que eu digo, bem aguçada, né? Porque ela está sensível. Ela está sensível ao que Deus tem para a vida dela. Esses dias eu estava ouvindo o podcast da vida do. Eu já fui na palestra, aliás, eu já fui na palestra do Júnior Rostirola, o autor do Café com Deus Pai. Eu fui na palestra dele e ele falando sobre a história dele, sobre a vida dele, a forma como ele fala com Deus e como Deus fala com ele está completamente sensível. Deixa eu ver aqui a Gé. Está estável, graças a Deus. Está tudo nas mãos dele. Ai, que bom. Que bom. Ela não fez a cirurgia, né? A cirurgia é só terça, né? Ai, que bom. Vamos continuar orando, vai dar tudo certo, Jé. Mas o Júnior, ele, se você for observar, ele está muito sensível ao que Deus tem para a vida dele. Por quê? Porque vive um caminho, vive uma vida de santidade. Então, consequentemente, vai ficar muito fácil para Deus dirigir a vida de uma pessoa assim.
É por isso que a relação dele com Deus é muito íntima, está muito próxima. E é justamente isso que Salomão quer nos dizer no versículo 1. Só terça, então tá. Vamos continuar na oração, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Versículo 2. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga suas intenções. Esse versículo, ele é uma cópia, é uma exata repetição de Provérbios 14, talvez. Ele repete de novo para que a gente entenda que às vezes a gente pensa que o que a gente faz é correto, só que não é. As nossas ações, elas podem estar corretas, mas a intenção do nosso coração não está. Deus vê o nosso coração, ele sabe das nossas intenções, ele sabe se a nossa intenção foi boa ou não. O que a gente precisa nos controlar é para medir as nossas atitudes com as nossas intenções, porque por muitas vezes a gente faz as coisas certas, mas pelos motivos errados. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente tem que fazer as coisas certas pelos motivos certos. Não basta fazer uma boa ação. Você não pode fazer, é a mesma coisa. O que quer dizer estar alinhado com a intenção com a ação? Ah, eu vou fazer uma boa ação, porque daí todo mundo vai ver que eu sou uma boa pessoa. A ação é correta. Fazer uma boa ação é correta. Só que pelo motivo errado, você não tem que fazer para os outros. Você tem que fazer para ajudar sem ver a quem. Então é isso que esse versículo quer dizer. Deus sabe das tuas intenções. Ele sabe o que está no seu coração. Então a gente tem que viver uma vida alinhada com essas intenções que Deus quer para nossa vida, né? Às vezes a gente não entende isso. Por isso é importante a gente nos conhecer, conhecer as nossas intenções e não nos esquecermos de que Deus não sabe só das nossas intenções, mas ele julga as nossas intenções. Deus vê o verdadeiro motivo que você está fazendo o que você faz. Então, reveja os seus caminhos, que a gente possa rever os nossos caminhos, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos de Deus. 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Se não for para a pessoa fazer o que é certo e para fazer o que é justo, não adianta nada ficar fazendo oferta, ficar fazendo jejum. Entre dar oferta e fazer o que é direito e justo, prefira fazer o que é direito e justo, porque não vai adiantar nada. Oferecer, ficar fazendo ofertas, dar ofertas, se você não toma atitudes e não é uma pessoa correta e justa. 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado. Orgulho e vaidade. Um dos piores pecados. No fim da sua vida, Salomão disse: tudo é vaidade, porque ele mesmo estava tomado por ela. Agora ele está nos alertando que a pessoa que pratica o mal será dominada pela vaidade, pelo orgulho. E isso sim é pecado. 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Apressado come cru, né? É exatamente que se Salomão pudesse dizer, ele falaria. Ele citaria esse ditado. Aqui a gente vê a importância da preparação no planejamento, mas o planejamento estratégico, alinhado, clínico, cirúrgico, da gente ser pé no chão, não meter os pés pelas mãos, da gente ser centrado nas nossas decisões, sobretudo em tempos de plantio, que é a fase mais difícil, mais desafiadora, que você tem que respeitar e renunciar por um tempo para depois poder colher. Agora, se você dormir no ponto, ao invés de você colher resultados, você vai colher vergonha e falta de resultados. Então, cuidado para não dormir enquanto você devia estar colhendo, porque você pode passar necessidade. 6. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal.
De novo, quantas vezes nesses últimos provérbios Salomão não está falando a mesma coisa? Cuidado com jeitinho, cuidado com cortar caminho, cuidado com conquistar coisas por meios ilícitos, cuidado com a desonestidade. A desonestidade é uma armadilha que vai te levar para a morte. É isso que ele quer nos dizer. 7. Os maus são destruídos pela própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. É lógico. Os maus eles vão ser destruídos pelo que eles mesmos fazem e desejam para os outros. Porque o prazer deles é fazer o mal. Eles se negam, eles não querem fazer o que é certo. Então, obviamente, eles mesmos vão cair nas suas próprias armadilhas. 8. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Também é autoexplicativo, né? Uma pessoa que ela é culpada, que ela tem culpa no cartório, na sua própria consciência, obviamente ela vai seguir por caminhos errados. Agora, quem não faz o que é errado, quem é inocente, vai seguir o caminho da retidão, o caminho da honestidade, o caminho dos princípios. Agora, olha o 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Novamente, ele falando da mulher, que a mulher tem que ser virtuosa. E ele compara a mulher reclamona, a mulher que briga, não só aquela goteira que ele já falou que pinga, mas ao fato de que não é uma boa companhia. Então é melhor que você more dentro da sua casa, no terreno da sua casa, mas no fundo do seu quintal, ou seja, sozinho, do que viver dentro de casa, na companhia de uma mulher que só briga e só reclama. Olha o nível que ele compara. 10. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. O que quer dizer que os maus têm fome do mal? Eles se saciam pela maldade. A maldade é o alimento deles, é a forma deles se alimentarem. Eles têm prazer de fazer o mal, então eles se alimentam da maldade, doa quem doer, seja quem for. Ó, ele até coloca aqui, eles não têm pena de absolutamente ninguém. Então, seja quem for, quem passar na frente deles, eles vão fazer o mal, porque é do mal que eles se alimentam. 11. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O castigo do zombador, daquela pessoa inconsequente, não serve só para fazer justiça, mas para que uma pessoa que ainda não tem instrução, o não instruído, uma pessoa que ainda não tem sabedoria, saiba o que é correto a se fazer. Então, para o zombador, tem castigo quando ele é o castigo é quando ele é repreendido, mas não é só para ele. É para uma pessoa que é mal instruída, que não tem sabedoria, que já aprenda para não seguir o caminho dele. Agora é diferente do sábio. Quando o sábio é repreendido, o conhecimento dele é aumentado. Porque ele gosta da repreensão, ele gosta de ser corrigido. Porque ele quer saber o que ele faz, se é correto, se não é correto. Ele quer que alguém analise as atitudes dele. Ele quer mesmo ser repreendido, porque ele sabe que isso aumenta o seu conhecimento. É por isso que depois que a gente aprende aqui, que a gente está buscando sabedoria, a partir do momento que uma pessoa nos corrigir, analisa bem, ouve com atenção, mas cuidado, não é todo mundo que você vai ouvir. Não é porque a gente está aqui buscando sabedoria que agora tem que amar a repreensão de todo mundo. A gente não pode se esquecer disso. Não é de qualquer pessoa. São das pessoas que te amam e têm autoridade sobre sua vida. Agora você imagina você receber conselhos de uma pessoa que vai pelo caminho do mal. Ah, mas é um conselho, é uma repreensão, tem que seguir. Não. Cuidado. É você amar a repreensão, mas amar a repreensão certa das pessoas certas, tá? 12, né? Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. 13. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Salomão novamente nos alerta para o cuidado que a gente tem que tomar com os pobres, como a gente tem que cuidar deles e não menosprezá-los, como a gente tem que oferecer uma ajuda para eles, até porque quando eles te chamarem,
Você deve atender para você ser também atendido quando precisar, porque hoje é o dia deles, amanhã pode ser o seu. Mas Salomão frisa muito do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas pobres, porque geralmente elas são as mais menosprezadas. E isso ele abomina. Ele fala: não, não é assim que funciona. Você não pode menosprezar e maltratar um pobre. 14. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Ele está dando uma dica de boa prática aqui. Ele fala que uma pessoa que está brava com você, dê um presente para essa pessoa, só que dê em segredo. A raiva pode passar, tudo pode melhorar, você pode consertar as coisas com o presente. Mas esse presente precisa ser em segredo, até porque senão a pessoa vai ver que você deu em público, vai falar que você deu para os outros e não para ela. Então, um presente genuíno pode mudar tudo. E Salomão fala para dar em segredo, para não correr o risco de a pessoa achar que você fez mais para os outros do que para ela. 15. Quando se faz justiça, os bons ficam alegres, porém os maus ficam apavorados. Ele poderia falar: quando se faz justiça, os bons ficam alegres, porém os maus ficam com medo, os maus ficam tristes. Mas não, ele usou a palavra apavorados. Ele não usou essa palavra por acaso. Por que que os maus ficam apavorados quando se faz justiça? Eles ficam apavorados com a justiça não só porque eles têm prazer de fazer o mal e a justiça foi feita e eles não gostam de justiça. Não é por isso, não é só por isso. Mas é porque se a justiça está acontecendo, pessoas estão sendo castigadas. E significa que uma hora ou outra, cedo ou tarde, vai chegar a vez deles. Então é por isso que ele usa a palavra apavorados. E é por isso que os maus ficam apavorados com a justiça. Ao 16 e o 17. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Quem prefere os prazeres da vida prefere a morte. Quem prefere o vinho, a boa comida, a riqueza, também a prefere. Porque essas coisas, aliás, o vinho, a boa comida, não foram feitas para serem amadas. Foram feitas para nos servir. Você tem dinheiro, você não ama o dinheiro, é diferente. Agora, quem ama mais os prazeres do que ama a Deus vai passar necessidade. Quem ama mais o vinho e a boa comida jamais vai ficar rico, jamais vai ter riqueza, porque ama primeiro isso. Isso domina a pessoa e não a pessoa domina isso. Esse é o problema. É você está aqui a palavra é prioridade. Você não estabeleceu bem as suas prioridades. Você prioriza o dinheiro e não a Deus. Você prioriza a boa comida e não a Deus. É aí que está o problema que Salomão está nos alertando. 18. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem no lugar dos bons. Olha que interessante. Ele já falou isso para nós, né? Que os maus eles pegam os livramentos dos bons. A honestidade, se você viver uma vida de honestidade, você não vai ficar sem angústia, vai viver livre da angústia. Se a angústia vai ser livrada de você, ela vai para alguém. Para quem que ela vai? Para os maus. Então eles vão sofrer da angústia que você foi liberto. Eles vão sofrer no seu lugar. Olha que interessante. 19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. De novo, a mulher briguenta, a mulher reclamona é igual uma goteira que fica pingando. É melhor você morar dentro do terreno da sua casa, mas sozinho, no fundo do quintal, do que morar com ela. E agora ele tá falando que é melhor você ficar no deserto do que ficar na companhia dela. Ou seja, no deserto você passa fome, você passa calor e frio, você fica sozinho, você fica na solidão. É melhor você ficar assim do que ficar do lado de uma mulher reclamona e briguenta. Ou seja, é literalmente o ditado, antes só do que mal acompanhado. É exatamente isso que ele está nos falando. 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura.
Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Ou seja, não meta os pés pelas mãos. Use apenas o suficiente para você sobreviver. O dinheiro, olha que interessante, o dinheiro ele serve para você sobreviver. A fé serve para você viver. A gente tem que ter essa diferenciação. Com dinheiro você sobrevive, com fé você vive. Porque quem te alimenta de verdade, quem te sustenta, quem te mantém de pé é Deus. É a fé que você tem nele. Agora, se você gasta mais do que você ganha, se você ama o dinheiro, vai chegar um dia ou outro que vai te faltar. Você vai passar necessidade, cuidado. 21. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Ou seja, uma pessoa que é boa, ela vai ter os seus dias prolongados aqui na terra, vai ser tratado com respeito e com justiça. As pessoas vão ser justas com ela. 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Ou seja, a inteligência é mais forte que a força. A inteligência é mais forte que a força. Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente não precisa usar a força. A sua espada é a palavra de Deus. É o bom uso do que ela fala, é o bom uso de suas palavras. Não é no poder das armas que se vence uma guerra, mas no poder das palavras. E uma pessoa inteligente, uma pessoa que é sábia, ela entende isso. Que não é no poder da bala do canhão, não é no poder da força, mas é no poder das palavras que se vence uma guerra. 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. A mesma coisa que a gente estava falando. O fim é o mesmo. Tome cuidado com o poder das palavras, porque as palavras elas podem causar uma guerra, as palavras podem te meter numa dificuldade, mas ao mesmo tempo as palavras podem te livrar dessas coisas. Então, use bem as suas palavras. É uma das coisas que Salomão mais repete no livro de Provérbios. Controlar a sua língua e as suas emoções. Você tem que governar as suas emoções e as suas palavras. É o que Salomão mais fala no livro de Provérbios. A gente pode ter como lição na nossa vida, um dos principais princípios são esses dois. E temer ao Senhor. Mas é que como que se fosse temer ao Senhor fosse um gênero, né? Do qual as espécies são controle a sua língua, governe as suas emoções, porque se você governa as suas emoções, se você controla a sua língua, automaticamente você vai ser uma pessoa que teme ao Senhor. Não da forma correta, porque às vezes você pode não controlar a língua e tomar umas outras atitudes, né? Controlar a sua língua e não ser 100% honesto. Tem que ter um conjunto, né, para você temer a Deus. Mas se você tem o conjunto, você controla a sua língua, você controla as suas emoções, automaticamente você vai ser uma pessoa que teme a Deus, que é o princípio da sabedoria. Ele é o cerne, o núcleo do saber, é o temor do Senhor. 24. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Zombador é aquela pessoa inconsequente, que acha que nunca nada vai acontecer com ela, que pisa em cima dos princípios, que não acha que um dia a justiça vai chegar para ela e que zomba até mesmo de Deus e trata as pessoas com arrogância e com desprezo, porque essa pessoa se acha superior. Então aqui Salomão só está explicando o que é o zombador. São essas pessoas. 25. O preguiçoso, 25 e 26. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Então ele morre porque ele só fica sonhando. Ele só fica desejando. Ele passa o dia inteiro pensando no que ele gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Ou seja, o preguiçoso ele só sonha. Porque ele só dorme, ele não levanta da cama, só fica lá sonhando. É um sonhador, é um eterno sonhador.
Ele é um sonhador, ele não é um visionário. O visionário, ele levanta da cama, ele vai à luta, ele pratica o que ele quer. Mas o preguiçoso não. Ele só fica pensando no que ele quer, sonhando no que ele gostaria de ter, mas isso acaba aí, porque a sua vontade não é suficiente para lhe fazer levantar da cama. Agora, quem tem bom caráter, teve força de vontade, conseguiu, conquistou, teve sucesso, não foi preguiçoso e agora tem o suficiente para ajudar quem foi preguiçoso e quem só fica na cama. Interessante, né? 27, 28. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. É lógico. Deus não gosta nem das suas ofertas quando você oferta e é uma pessoa que vive que não vai pelo bom caminho. Ele prefere que você seja bom do que você oferte. Então, para uma pessoa que não é má, mas que dá uma oferta e não segue o caminho necessariamente da justiça, imagina para o mal que faz uma oferta. A pessoa que é má, que ela faz uma oferta, Deus não quer saber da sua oferta, não adianta de nada, é a mesma coisa de jogar no lixo. 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Novamente, a testemunha falsa. Cuidado com o que você vê e você tá aí confirmando da vida das pessoas. Não faça isso. 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A pessoa correta, ela é sábia, ela tem autoconfiança. Agora, a pessoa má, ela precisa fingir que ela tem confiança em si mesmo, porque ela não é dotada de sabedoria para regular suas próprias emoções a ponto dela ter autoconfiança. Então, ela precisa fingir, não sobra nada para ela além do fingimento de ser uma pessoa que tem autoconfiança. 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Nem mesmo a sabedoria, nem mesmo o entendimento, nem mesmo o intelecto dos homens é grande o suficiente quando se compara a estar ao lado de Deus. Nada vai ser comparado à honra de estar ao lado de Deus, de aceitarmos a sua soberania. Em outras palavras, nenhuma estratégia humana, nenhuma estratégia dos homens, por mais inteligente que seja, pode prevalecer contra o poder de Deus. Esse versículo enfatiza a soberania de Deus, a importância de se reconhecer a sua superioridade em todas as áreas da sua vida. Ele nos lembra que, mesmo que a gente planeje cuidadosamente, o ser humano não pode controlar os resultados do planejamento, mesmo que milimétrico e estratégico, porque é Deus que é o árbitro final de todas as coisas. Então a gente tem que reconhecer a nossa própria limitação, falar, eu planejei, Deus está aqui, eu te entrego, mas eu sou limitado, então que seja feita a tua vontade. A gente precisa reconhecer essa nossa limitação e buscar a sabedoria de Deus, em vez de confiar na nossa própria inteligência. E ainda a gente tem que estar aberto para aceitar a vontade de Deus e quem vai dar o apito final é Ele. Mesmo que essa vontade seja diferente da nossa vontade. Até porque, se for diferente da nossa vontade, então que Deus retire esse nosso desejo. Porque o que a gente quer é justamente seguir a vontade de Deus através da nossa vida. E o 31 ele complementa, falando que os homens que aprontam os cavalos para a batalha, os homens eles até aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. E é justamente isso que a gente está falando. Você pode até se preparar para a batalha, mas quem vai providenciar a vitória vai ser Deus. Ok? Então, hoje eu acredito que ele foi, em certos casos, repetitivo novamente, mas isso não deixa de fazer a gente refletir. Que a gente possa usar de qual versículo mais encaixou no nosso coração e refletir sobre ele ao longo do dia. Eu falo por mim, esse último para mim é o que mais mexe comigo, para que a gente entenda que a gente faz tantos planos, a gente quer tantas coisas, mas a gente precisa entender que a vontade de Deus é a que vai prevalecer, mesmo que ela não concretize aquilo que você quer. Então, a todo momento eu fico, Deus, que o Senhor alinhe os meus sonhos aos seus, as minhas vontades às suas.
Se tiver alguma coisa que seja meu desejo e não seu, tira do meu coração. Eu não quero mais desejar o que não está alinhado à tua vontade. E é isso. É exatamente isso que acho que a gente tem que lembrar todos os dias e antes da gente fazer planos, antes da gente decidir alguma coisa, antes da gente desejar alguma coisa. Ok? Que Deus possa abençoar o dia de vocês, o domingo de vocês. Feliz Páscoa. Ele vive, ele ressuscitou. Que isso possa ser um motivo de alegria entre nós. Diferente de sexta, que era um dia de luto. Hoje é um dia de alegria. Eu vi um post esses dias que fala que a sexta-feira foi triste, mas o domingo estava logo ali. A sexta-feira foi agonizante, mas o domingo estava logo ali. E por aí vai. Ou seja, o que que quer dizer? A gente tem as agonias, as tristezas, a gente tem os nossos desafios, a gente tem as pedras no caminho, mas o domingo está logo ali. Quando a gente vive desafios, a gente vive na sexta-feira. Mas a gente vive a sexta-feira, a gente precisa viver a sexta-feira lembrando de que o domingo está por vir. Não demora, o domingo chega. Não demorou, o domingo chegou. Então hoje é um motivo de alegria, de alegria. Mateus até fala, a gente tinha lido a morte de Jesus, em Mateus, capítulo 28, ele fala, ó, quando Jesus aparece para os discípulos, ele olha o recado final que Jesus dá para os 11 discípulos, né? Porque Judas não está mais entre eles. Deus, é Jesus falando, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a mensagem final que Jesus dá para os discípulos e que isso deve ser perpassado a todos nós. Que a gente vá hoje passando a mensagem, compartilhando, quando a gente evangeliza, quando a gente compartilha a mensagem, quando a gente traz uma palavra de Deus para quem quer que seja, a gente está fazendo o que Jesus nos ordenou. E no final ele ainda fala, obedeça o que eu te ensinei e nunca se esqueça. Todos os dias da sua vida eu estou com vocês. Todos os dias Ele está conosco, Ele está aqui conosco. Então, que a gente possa não se esquecer disso, Ele está conosco, que a gente possa não se esquecer de levar a palavra às pessoas e que a gente não possa se esquecer de que a sexta-feira vem sim, mas o domingo está logo ali. Amém, amém. Deus abençoe vocês, meninas. Um bom domingo. Gé vai mandando notícias. Estamos aqui, umas pelas outras. Beijão.